Eu tenho 42 anos e ao longo desses 42 anos eu estive no mesmo relacionamento por praticamente 20 anos. E durante esse 1 ano e meio de processo, desde que eu pedi para esse relacionamento não prosseguir, eu aprendi muita coisa. E hoje eu estou tendo uma coragem aqui, confesso que com um pouco de olhos queimando, apesar de toda a confiança que eu tenho que foi a melhor decisão, mas não deixa de ser dolorosa. E eu venho sentindo nesses últimos tempos, uma sensação, uma vontade muito grande de passar a minha dor, o meu conhecimento para frente. Porque quem sabe assim, a gente não consegue, unidos aqui de alguma forma, ter uma vida um pouco melhor. E esse vídeo é justamente para você que está se sentindo perdido, não sabe o que quer fazer, se está durante muito tempo num relacionamento e está se sentindo impotente. E a primeira coisa que você vai perceber, se você está num relacionamento longo, como eu tive, é que você acaba se distanciando da sua essência e você nem percebe que isso está acontecendo. Eu, quando conheci o meu ex-marido, eu era muito nova. Eu tinha 21 anos. Eu estava na faculdade. Eu era um ser livre, vamos colocar assim, já com muitas crenças, com muitas limitações, no sentido de estilo de vida que eu levei, família militar, de não poder exercer a minha feminidade, até a minha sexualidade, não de forma pura, mas de ser mais feminina. Então, eu era um cavalo selvagem, vamos colocar assim. E ao longo desse processo, logo na faculdade, tanto vais e vens e descobertas, eu conheci meu antigo companheiro e eu estava me descobrindo o que eu queria, o que eu gostava, o que eu não gostava. Só que quando você, no meu caso jovem, acaba se relacionando e criando uma afinidade com uma pessoa, você vai percebendo ou não, que era o meu caso, que você vai se desconectando com coisas, com a sua essência. Porque tem coisas que, por mais que eu tenha vivido, experienciado e sei que gosto ou não gosto, eu tive oportunidade de fazer essas coisas, mas você vai se moldando com aquela pessoa. É aquela frase, aquele ditado bem conhecido, Diga-me com quem andas, que te direi quem és. E isso, gente, é uma verdade absoluta. Porque você começa a, inconscientemente, até o tom de voz, a você falar igual, a pensar igual. E o meu ponto de ruptura começou na pandemia. Quando a gente ficou enclausurado dentro de casa, e eu já tinha toda uma estrutura, porque eu já trabalhava de casa há muitos anos, então eu tinha muito tempo ósseo, no sentido de não poder sair da academia, tive que me readaptar nesse sentido, e eu fui descobrindo coisas em mim que eu não sabia que eu tinha. E esse foi o primeiro ponto que eu percebi que eu tinha me perdido, desconectado de mim, e eu nem tinha percebido. Na verdade, eu simplesmente fui. E aí, ao longo desse processo, eu fui me reconectando comigo e chegou num ponto dessa reconexão que eu comecei a voltar a ser aquele cavalo selvagem, E eu digo isso porque eu sempre gostei de cavalos e esse ano é o ano do cavalo. Se você acredita em horóscopo, enfim, astrologia, esse é o ano do movimento.
É muito simbólico isso, né? Enfim, e aí esse movimento todo que eu fui fazendo, fui me reencontrando, fui fazendo coisas e fazendo cursos e conhecendo pessoas, tendo amigas. Eu não tinha mais amigas, era eu, o meu relacionamento de trabalho, mas amigas que eu sentava, conversava, enfim, eu não tinha isso. E eu fui ter isso há 2 anos atrás, quando eu comecei a fazer um curso de yoga. E aí as coisas foram se conectando e eu fui vendo, e aí eu fui vendo que assim, cara, eu não sou essa pessoa, eu não quero mais isso. E eu tive muito medo de me mexer, de, de lutar pela minha selvageria. E a coragem, a segunda coisa que eu quero te falar aqui, ela não vai aparecer de primeira, sabe? Ela vai crescer conforme você vai andando. E para mim, voltar a ser esse cavalo selvagem, essa égua selvagem, foi literalmente quando eu me reconectei comigo. Quando eu descobri que aquilo que eu vivia era uma farsa, porque aquilo que eu pensava e acreditava, até pensamentos machistas que eu tinha, não eram meus. E foi a partir dessa ruptura que me veio esse insight e eu tive essa força interna, mas isso demorou tempo. E ao longo desse processo foi muito doloroso porque eu simplesmente vivia. Eu sou uma pessoa que trabalha por performance, o meu próprio trabalho é baseado em performance, em metas. E eu acabei transformando, gente, a minha vida numa grande meta, só que sem saber quem tinha colocado essa meta, porque não fui eu. E quando eu descobri isso, eu senti, eu veio, opa, isso aqui não é pra mim, não. Teve a ruptura. E aí eu percebi, e essa é a terceira coisa que eu quero falar pra você, é que ninguém vai te salvar. Ninguém vai perceber, ninguém tá no seu íntimo, ninguém vai deitar um travesseiro com você, fechar o olho ou ir ao banheiro e você perceber que, cara, se você não acordar e fizer agora, ninguém vai fazer. Por mais que você tenha um amigo, que você converse, que você fale, no fim do dia você mergulha sozinho. Uma analogia muito boa é do mergulhador. O mergulhador, ele tem uma equipe perto dele, na superfície, para apoiá-lo, para justamente o quê? Se der algum problema, rapidamente puxam ele e ele sobrevive. Mas o mergulhador mergulha sozinho. Então, se você não pensar nessa analogia, você não vai ser salvo, você não vai mergulhar. Ninguém vai te salvar. Você tem que salvar a si próprio, mas é muito importante. Eu tive força e coragem porque eu tive uma rede de amigos que eu criei com muita sorte. Deus foi muito bom para mim, porque eu me reconectei, eu comecei a praticar yoga durante a pandemia, vi que o negócio era para mim. Eu tenho um hiperfoco, então eu comecei a comprar livros e quando eu vi, eu já estava avançada e quando eu vi, eu estava fazendo um curso de especialização para virar professora. Eu fiz amizades maravilhosas e durante esse processo eu criei amigas incríveis. Uma delas, inclusive, passou por esse mesmo processo. E essas pessoas me ajudaram. E eu tive a coragem de falar. Quando eu tive a coragem, de vir e falar o que estava acontecendo, tudo mudou na minha vida. Mas eu tive a coragem, porque ninguém vai te salvar. E se você não se salvar, se você não se olhar para dentro, não é fácil, é doloroso. Não tem outra alternativa. E você acha que eu não tive medo? Esse é o quarto ponto que eu quero te dizer. Cara, eu tenho medo até hoje. Eu tenho medo até hoje porque dá um pouco de insegurança, né? Eu passei muito tempo com uma pessoa. E ao mesmo tempo, o começo foi tão libertador e eu me sinto tão livre, eu não sinto falta daquilo que eu estava vivendo. Óbvio que eu sinto falta de conversa, da profundidade, porque se criou um elo muito grande. E isso não é fácil de se romper, né? E deu aquele frio na barriga, tipo, e agora? O que eu vou fazer? No começo, eu me senti uma adolescente de 15 anos, sem saber o que fazer, para onde ir, com quem conversar.
Mas é um frio bom, sabe? É um frio que a gente não sabe o que esperar. E eu sabia o que esperava da minha vida antes. Eu sabia o que ia acontecer porque tudo era programado. A vida que eu levava, se não fosse programada, organizada, eu não viveria. Porque o meu companheiro era assim. E eu não, eu gostava às vezes de... vamos fazer isso agora. E a outra pessoa, ela precisava psicologicamente ser preparada para tal. E a partir do momento que eu não tinha mais isso, e eu comecei a ter amigas que acompanhavam essas minhas coisas, estavam nesse processo, foi tudo tão mágico, sabe? O grande questão é que você não precisa ter medo da vida que você está deixando, porque ela já deixou de ser. Você não tem mais essa vida. O que te fez entrar, o que te fez cativar, o que te fez melhorar, cara, você acha que eu não tentei? Você acha que a gente não sentou, nós não conversamos? Óbvio que a gente fez. Só que chega um momento em que, quando a pessoa não está disposta a entender quem você é, não vale a pena. Não valia mais a pena para mim. Porque eu queria ser aquele cavalo selvagem, eu queria ser aquela égua selvagem. E eu não estou falando de sair para a night e fazer um monte de besteira, não. Estou falando de coisas bobas, sobre falar sobre Deus, sobre fazer uma trilha, fazer coisas no impulso, viver, sabe? Acordar cedo comigo para poder fazer uma caminhada e praticar yoga comigo, compartilhar das coisas que me faziam ser selvagem, me faziam viva, porque é isso que a gente precisa. Viva. Ainda mais eu tenho um trabalho que é muito metódico, eu tenho um trabalho de análise, de dados. É cansativo, é exaustivo. E a partir do momento que eu percebi que o medo que eu tinha era muito mais por um apego do que não saber o que esperar, porque afinal de contas eu faço análise de risco justamente para não sofrer o risco, e eu deixei de lado esse medo, a minha vida se moldou de uma forma, e a frase que é clichê, mas cara, gente, é muito verdade, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. Eu me sinto jovem de novo, eu me sinto mais leve, eu me sinto mais livre, eu me sinto mais Raquel, sabe? Hoje não tem ninguém para me criticar, falar que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo. A única pessoa que vai me podar sou eu mesma. Na verdade, somos nós mesmos que nos podamos. A gente se importa demais com comentário alheio, com o que o outro vai pensar. E o que se importa com o que o outro vai pensar? Não é ele que dorme no fim do dia com a sua consciência. Então, esse é o meu recado para você que está passando por um momento difícil de relacionamento. Se você ama essa pessoa e você quer continuar com ela, antes de qualquer coisa, eu não estou falando para você terminar o seu relacionamento aqui. Não mesmo. Não mesmo. Jamais faria isso. Pondere tudo. Ponha tudo na balança. Eu não tenho filhos, eu não tive filhos. Então foi muito mais fácil para mim, apesar de eu ter outras coisas que foi muito difícil, e ainda está sendo, eu ainda não me separei por completo da pessoa. Mas pondere muito, principalmente a sua felicidade. Se você tem filhos, mesmo assim, pondere a sua felicidade, porque seus filhos vão sair de casa, eles vão crescer, eles vão seguir a vida deles. Você vai fazer o quê? Então pense muito bem. Pense na égua, no cavalo selvagem que você quer ser, naquele gostinho de viver, sabe? E de estar efetivamente aproveitando. E não vivendo por status, vivendo por comodidade. A gente não sabe se a gente vai ter outra oportunidade, a gente não sabe se a gente vai ficar doente. Então fazer valer a vida de verdade é o que importa. E esses 20 anos de relacionamento foram isso que eles me ensinaram. De que eu não quero ser moldada, eu não quero ser podada, eu não quero viver uma vida na qual eu não estava preparada para ela. Porque eu não escolhi de verdade. Eu escolhi, né? Eu fiz a escolha. Mas por quê? Por medo, com conveniência? Eu acho que é um momento simbólico
acho que o mundo está se movimentando de uma forma na qual a gente tem que entender que é melhor para a gente, não se deixar ir pelos outros. Então, se eu posso te dizer uma única coisa de tudo que eu aprendi nesses 20 anos de relacionamento, seja você. Eu sei que num relacionamento nós temos que ceder, às vezes, temos que nos moldar, mas a sua essência, quem faz você, quem é você, é muito importante você não perder. Porque no final do dia, quando você for ver, seus pensamentos, seu vestimento, como você come, como você gasta, com o que, né, no caso, às vezes nem é o que você quer. Então, pensa com carinho, reflita, se puder faça terapia, converse com amigos, mas no final do dia você sabe que só você pode decidir por você, só você pode se salvar. As pessoas, se você tem uma rede de apoio, que eu espero que você tenha, elas vão estar lá em cima na superfície para te ajudar. Mas quem vai sair desse mergulho profundo é você e você sozinho. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se te ajudou, te convido a me seguir por aqui no canal, deixar um like, deixa o seu comentário, porque eu quero muito ouvir você. E se eu puder de alguma forma te ajudar, a gente conversar, tomar um café, enfim, vai ser uma honra poder tentar te ajudar com a pequena experiência que eu tive de vida. É isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijinho. Tchau, tchau.